Primeiro, vamos falar sobre, logo no início, né, do governo Lula, você teve um aumento do desmatamento da Amazônia. E aí, a ministra Marina Silva teve a genial ideia de ter como resposta, né, dizer que na verdade eram bolsonaristas que estavam destruindo a Amazônia em retaliação à vitória do Lula, né? Porque com certeza esse discurso faz 100% de sentido, né? O cara de repente vai decidir, né, cometer um crime, derrubar madeira ilegalmente, né, e vender essa madeira. Então de repente vai aumentar a demanda, vai aumentar o número de pessoas que querem comprar madeira ilegal simplesmente para retaliar o governo Lula. É um negócio tão ridículo, é uma desculpa tão patética que, assim, sinceramente me assusta a imprensa não ter caído em cima dessa afirmação esdrúxula e absurda. Mas vamos aos números, o que está sendo abafado pela imprensa brasileira e o que você precisa expor e precisa compartilhar esse vídeo para todos aqueles seus amigos que disseram que votaram no PT pela preocupação ambiental. Pois muito bem, está sendo muito pior sob o governo petista do que sob qualquer outro governo. Vamos lá, em 2023 o número de queimadas na Amazônia e no Pantanal já é maior do que todo o ano de 2022, ou seja, né, ainda faltam meses para este ano acabar, mas ainda assim, sem contar com esses meses, as queimadas tanto na Amazônia como no Pantanal, queimadas são absolutamente ilegais, já são maiores do que comparado ao ano anterior, né? E a gente não vê toda essa crítica, todo esse caos, a gente não vê, sei lá, né, como é que é mesmo o ator do Hulk lá, o Mark Ruffalo, Mark Ruffalo, falando, né, sobre o desmatamento, a queimada ou incêndio na Amazônia, né? Além disso, é sempre bom lembrar também que o meio ambiente nunca foi prioridade, nunca foi especialidade e nunca foi tratado com competência pelos governos petistas. De 2003 a 2010, né, as queimadas na gestão do primeiro e no segundo mandato do governo Lula também foram absurdas, né? Você teve um aumento no número de incêndios na Amazônia entre 2003 e 2010 e, de acordo com dados do INPE, o número de focos de incêndio na Amazônia aumentou de 18.700 em 2003 para 34.500 em 2010. E uma das principais razões do aumento de queimadas na gestão Lula foi o que os petistas hoje vivem denunciando na tribuna como se fosse preocupação deles, que é o garimpo ilegal. Então o governo Lula estimulou o garimpo ilegal, né, por meio de sucateamento das estruturas de fiscalização ambiental, e isso fez com que o número de queimadas disparasse na sua gestão. Garimpo ilegal em terras indígenas, que o governo tanto colocou como um grande problema aí da gestão anterior. Em 2023, o governo estima que haja cerca de 30 mil garimpeiros ilegais na terra Yanomami. 2023, agora. Cadê o governo? Cadê o IBAMA? Cadê o ICMBio? Cadê a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, né, do meio ambiente? Cadê o Ministério do Meio Ambiente para fazer essa fiscalização? Cadê a FUNAI, né, que diz tanto garantir o direito dos indígenas? eu sei lá. Desmatamento, poluição e contaminação da água são dos principais problemas causados pelo garimpo ilegal, né? As comunidades indígenas também são afetadas aí nesse caso pela violência, pelas doenças e pela exploração sexual. A gente viu isso muito nas fotos, né, do abandono da comunidade indígena em Yanomami. Nós vimos as fotos como elas são destruidoras para nossa alma quando a gente vê pessoas, seres humanos naquela situação. Durante o governo Lula, o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami aumentou significativamente, chegando a atingir níveis recordes em 2010. Então, os petistas falam em Yanomami hoje, mas além de hoje a situação deles no governo Lula 3 está pior, ela piorou muito de Lula 1 para Lula 2. Em 2003, havia cerca de 15 mil garimpeiros ilegais, né? Quando o Lula assumiu pela primeira vez o Brasil, tinha 15 mil garimpeiros ilegais nas terras Yanomami. Em 2010, esse número aumentou para 40 mil garimpeiros. E uma das grandes razões pelas quais esse garimpo aumentou na gestão do Lula foi a redução da fiscalização ambiental, foi a falta de polícia, né? O governo reduziu o investimento, o orçamento do IBAMA, que é o responsável por fazer a fiscalização ambiental no Brasil, e essa redução no orçamento resultou no maior desmatamento da Amazônia e também garimpo ilegal em terra indígena, né? O desmatamento também aumentou em 2023. De acordo com dados do INPE, foram desmatados 18.708 km² de floresta, um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Então, se a grande preocupação do eleitor petista era em relação, né,
desmatamento, a falta de cuidado com o meio ambiente, agora você tem a Marina Silva lá fazendo propaganda, se fazendo de boazinha e vendendo pro mundo que agora o Brasil se importa com o meio ambiente. Mas fato é que do governo anterior, que eles tanto batiam dizendo que tinham problemas ambientais, o desmatamento aumentou agora em 19%. Você também teve, né, vamos lá lembrar também das gestões anteriores, Lula 1 e Lula 2, entre 2003 e 2010, o aumento no desmatamento ilegal foi de 80%. O aumento de desmatamento da Amazônia foi de 80% entre 2003 e 2010 o aumento. Em 2003 o desmatamento foi 19 mil quilômetros quadrados, em 2010 foi de 34 mil quilômetros quadrados. Em 2010, né, depois de todo esse desastre, depois de toda essa destruição ambiental, o governo Lula finalmente decidiu lançar um plano de ação para combater o desmatamento na Amazônia. E aí, o que aconteceu? Em 2022, o desmatamento na Amazônia atingiu um recorde de 13.038 quilômetros quadrados, ou seja, o plano do presidente Lula implementado depois por Dilma 1 e Dilma 2 foi um absoluto fracasso. Além disso, é sempre bom lembrar, se a gente fala de governo Lula, a gente fala de corrupção, né? E todos os escândalos que foram levantados e as suspeitas, as investigações e as denúncias que foram levantadas durante as gestões do governo Lula. Escândalo da Samarco 2015, teve um rompimento de barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, que foi causado por uma série de irregularidades, incluindo a falta de manutenção da barragem e a corrupção envolvendo a Samarco, proprietária da barragem. Escândalo do IBAMA 2010. O órgão responsável pela fiscalização ambiental no Brasil foi acusado de corrupção em uma série de operações policiais, em uma delas a Operação Lama Asfáltica. Foram presos vários funcionários do IBAMA sob o governo Lula, acusados de receber propina de empresas para liberar licenças ambientais. Escândalo da Petrobras em 2014, em uma das operações da Lava Jato, a Operação Lava Verde, revelou que a Petrobras pagava propina para políticos e empresários para obter vantagens em licitações e contratos de obras de infraestrutura, incluindo obras de infraestrutura ambiental. Esses escândalos de corrupção tiveram um impacto gigantesco na credibilidade do governo na hora de fazer a fiscalização ambiental. Então, um investidor externo preocupado com o meio ambiente perdeu, né, a vontade de investir no Brasil, porque o Brasil perdeu sua credibilidade porque não preservou o seu próprio meio ambiente e teve uma série de escândalos aí, uma série de acusações contra o governo, e isso enfraquece a credibilidade do país. Em 2007, o IBAMA foi acusado de liberar licenças ambientais para Vale, para exploração de minério de ferro em uma área protegida na Amazônia. Em 2008, a JBS, empresa que nós já indiciamos na CPI do BNDES, mas que Augusto Aras sentou em cima, né? O PGR petista que foi colocado lá, o Jair Bolsonaro decidiu sentar em cima, e tá lá uma acusação também de desmatamento ilegal na Amazônia. Em 2009, a empresa Bung foi acusada de poluição do rio Tietê. Esses casos foram investigados pelo Ministério Público Federal e por órgãos ambientais, mas poucos foram os responsáveis que foram punidos. Em alguns casos você teve trancamento, arquivamento, enfim, paralisaram as ações. Em alguns casos, alguns poucos foram responsabilizados, mas infelizmente nunca os cabeças, nunca os chefes políticos, nunca os chefes empresariais. Sempre é algum servidor, sempre é algum diretor menor da empresa que acaba sendo usado de boi de piranha para pagar o pato dos escândalos de corrupção. Então eu vou pedir para você espalhar este vídeo o máximo possível, principalmente para aquele ativista que a gente chama de ecochato, porque preocupação com o meio ambiente é uma preocupação que a direita tem pela sua própria natureza, né? O conservadorismo trata de um acordo com o passado, presente e futuro, e o acordo com o futuro, né, significa a gente entregar um país ambientalmente e institucionalmente, socialmente e economicamente melhor do que aquele que nós recebemos, o que significa preservar o meio ambiente. Pois muito bem, eles dizem que não, os ecochatos são aqueles xiitas que dizem que a direita só quer saber de destruir o meio ambiente, que tá pouco se importando com sustentabilidade, que só quer promover genocídio indígena e quilombola e acabar com terras indígenas, quando na realidade as gestões e as políticas públicas de direita para preservação ambiental são aquelas que na prática, né, deram mais resultado. Então joga esse vídeo, manda esse vídeo, estampa esse vídeo na cara daquele coleguinha que diz que fez o L por causa do meio ambiente.
Kim, o que você tá fazendo aí? Tô dando uma olhada aqui, ó, no WhatsApp, nas nossas comunidades. Porto Alegre tá bastante ativo. O pessoal tá quebrando o pau. Sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates. O pessoal do time de tecnologia tá aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos. Tem voluntários de memes também. Tem 354 mensagens sem ler. Eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca pro pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais. Tô interagindo aí o máximo que eu posso. Espero que ninguém mande nenhuma mensagem indecorosa enquanto eu tô mostrando aqui as telas dos grupos. É muita coisa. Então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é, que você já vai participar.